rosa, meio avermelhado, meio rosado. Será que foi essa, gente? É que a Madeline tá usando de vestido? É a Madeline, né, gente? Enfim, Madeline é uma moça de 45 anos que é casada com o Diego. Então vamos ver a vida de Madeline e Diego aqui no jogo Fairy Life. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, galera. Madeline e Diego acham que é o bom momento pra ter um filho. Esse daí do vestido é meio rosado, meio vermelho, é meio... Será que foi essa de vestido que a Madeline tá usando? Gente, o nome da mulher é Madeline, tá? Gente, como eu tava dizendo, a protagonista aqui desse vídeo é a Madeline. O nome dela é Madeline, tá, gente? Essa daí é o vestido meio rosadinho, sei lá. Conhece o meu avermelhado? Será que conhece, gente? É a Madeline. Tá, Madeline está grávida. Madeline deu à luz com sucesso a uma filha e está muito feliz. O nome da primeira filha de Diego e Madeline foi Fernanda. Eles escolheram o nome Fernanda para a primeira filha deles, porque era o sonho deles dar o nome de uma filha deles de Madeline, porque tanto Diego quanto Madeline amavam o nome Fernanda e colocaram esse nome maravilhoso na filha deles. E Fernanda, a filha deles, estava chorando e precisava ser alimentada. E claro, ela, né, foi alimentada com fórmula infantil cara. E ela bebeu o feliz leite. E claro, Fernanda bebeu feliz o leite em pó caro, né? Isso daí foi quando Fernanda nasceu. Fernanda, ela não tomava leite materno quando ela nasceu. O primeiro leite dela foi um leite em pó caro, principalmente escolhido para ela. E tinha que ser de uma marca específica. Não podia ser uma marca aleatória. Gente, esse daí do vestido meio rosado, meio avermelhado, será que foi essa de vestido que a Madeline tá usando? Isso daí é a Madeline, né? Enfim. E Madeline e Diego sentem que ter outro filho tornaria a família ainda mais completa. Esse daí do vestido meio rosado, meio avermelhado, é a Madeline, né? Enfim, Madeline está grávida. Madeline deu à luz com sucesso ao primeiro filho dela, né? O primeiro filho dela é menino. Porque a primeira filha de Madeline foi a Fernanda. E o segundo filho dela foi um menino. Mas, né, gente, aconteceu né, enfim, deu tudo certo ali na filha de Madeline, né, enfim. E, né, enfim. E depois Madeline e Diego descobriram. E depois Madeline e Diego descobriram que o filho deles não era ainda pra nascer. Olha, a gente sabe o vestido meio rosado, meio mirado. A Madeline ainda estava grávida. E eles depois descobriram que a filha que o filho deles, que era menino, era na verdade uma menina. E o ultrassom se enganou quando disse que era um menino. Madeline teve problemas no nascimento, mas depois teve a filha dela. Por causa desses problemas com o ultrassom, por achar que o bebê era menino, mas na verdade era menina. Finalmente Madeline e Diego tiveram a segunda filha. O nome da segunda filha de Diego e Madeline foi Leonor. Eles escolheram esse nome porque era um nome muito chique e bonito. Eles acharam que era o nome ideal, né? Enfim. E Madeline era advogada. E o filho do juiz frequentava uma escola fundada pelo cliente que Madeline tinha. E claro, ela pediu compensação de dinheiro ao juiz. E o juiz decidiu a favor de Madeline e premiou ela com 51 mil reais em particular. Ou seja, ele deu muito dinheiro pra Madeline, porque Madeline e Diego precisavam reformar a casa deles. E Leonor, quando ela era pequenininha, quando ela era recém-nascida ainda, Leonor chorava toda vez que ela saía dos braços da mãe dela, Madeline. E claro, Madeline ficou segurando ela o tempo todo, né? Enfim, porque Madeline amava segurar a filha dela mais nova. Naquele tempo a Fernanda já tinha crescido, já tinha aprendido a falar, a andar, né? Quando o Leonor nasceu, Fernanda já sabia andar e falar. Aí depois de um tempo, Leonor aprendeu a andar, a falar, né? Enfim, por causa dos problemas que Madeline teve
quando ela foi ter a filha dela mais nova, Leonor, a saúde dela ficou muito ruim. Ela ficou com a saúde muito baixa. E, né, enfim, Fernanda deixou da escola primária, ela foi para as melhores escolas, né, enfim, porque Fernanda e Leonor, as filhas de Madeline, tinham sempre os melhores privilégios. E depois, né, Madeline foi diagnosticada com uma doença grave. Nas orações, Madeline partiu para sempre. E claro, agora Diego, ele era o responsável da família, né? Ele tinha 47 na época. Ele teve que trabalhar para sustentar a família, né? Enfim. E Madeline se foi aos seus 50 anos. Ela ia fazer 51 quando ela se foi. Quando Leonor atingiu a idade de frequentar a escola primária, ela foi para as melhores escolas, claro, porque o Diego, ele queria, né, agora que ele é viúvo, ele queria privilegiar mais as filhas, né, enfim. Um tempo passou, né, Diego, ele ficou mais velho, né, enfim, mas ele ainda estava trabalhando, né, quando ele completou seus 50 anos, ele ainda estava trabalhando firmemente, né, enfim. E, né, Diego, ele trabalhava em uma loja de animais. E nessa loja de animais, não era só uma loja de animais, ele também trabalhava com finanças. E no banco onde ele trabalhava, uma mulher estranha queria retirar 1 milhão da conta do marido dela. E claro, ele verificou, ele entrou em contato com o marido dela, mas o titular da conta alegou que não tinha esposa e a golpista foi presa no local. Ou seja, ele salvou, né, o titular do golpe. E Diego, ele ficou com uma gripe muito forte. Ele sentiu que a condição piorou com o tempo. Daí, né, enfim, Fernanda atingiu a idade de estar em uma nova escola. Ela foi para uma escola de elite, de uma das melhores escolas caras. No trabalho de Diego, da loja de animais, uma empresa de sorvete estava prestes a falir e pediu a ajuda de Diego. Essa empresa de sorvetes é a empresa de sorvetes, ele tinha uma barraca de sorvetes lá na loja de animais. E claro, ele foi, né, ele foi no banco que ele trabalhava, verificou o crédito da empresa e ele viu que a empresa estava enfrentando sérias dívidas e foi elogiado pelos funcionários, né? Ele foi elogiado pelos funcionários. E quando Leonor atingiu a idade de estar uma nova escola, ela foi para uma escola de elite, das mais caras, privilegiadas. E Diego, Fernanda e Leonor moravam numa espaçosa mansão. E agora, eles tinham reformado a casa deles e agora era um palacete. Ou seja, um semi-palácio. Sim, gente, palácio onde o rei e rainha mora. Mas era um palacete. Palacete é diferente, né, gente, de um palácio. Não sei se vocês sabem. E Fernanda atingiu a idade de estar ensino médio. Ela foi para escolas super caras, super chiques, bem famosas, né? Enfim, né? Quando Leonor atingiu a idade de estar ensino médio, ela foi para uma escola de elite super chique, né? Enfim. Aí deu tudo certo na família, né? Enfim, né? E alguns meses depois, Fernanda terminou a escola e agora ia para a universidade. E Fernanda escolheu ir para uma universidade estadual. E ela foi refletir qual curso que ela deveria escolher. Ela escolheu artes e design, porque ela achava que ia se desenvolver bem nisso, né? Enfim. Aí, né, Leonor atingiu a idade de estar na universidade uns 2 anos depois. Quando ela completou 18 anos, né, que ela terminou a escola e tudo mais, ela decidiu a uma universidade estadual. A mesma universidade onde a irmã dela mais velha, Fernanda, estava estudando. Ela refletiu que curso ela deveria escolher. Ela escolheu
música, ela escolheu música, né? Enfim. E Fernanda depois tinha se formado na universidade e decidiu, né, trabalhar com design de jogo, né? Enfim. Ou seja, ela saiu do design de jogos porque ela tinha estudado artes e design. Mas Fernanda ela decidiu não ser design de jogos e ela mudou de emprego, né? Enfim, antes mesmo de trabalhar com isso. E claro, Fernanda decidiu ser arquiteta, decidiu trabalhar com construção, porque ela achou que era muito melhor do que ser design de jogos. Ela achou que esse trabalho aqui não seria muito bom para ela, não seria melhor. Ela achou melhor ser arquiteta, que era o sonho dela. Algum tempo depois, Fernanda conheceu Jorge e ela se casou, né? Enfim. Aí Leonor se formou na universidade, decidiu ser compositora, né? Enfim. Fernanda decidiu trabalhar, né? Sendo arquitetura, né? Ou seja, ela conseguiu trabalhar de arquiteta. E Fernanda, ela adotou, né, um cachorro de estimação, né? Enfim, para ela e o esposo dela, Jorge, porque ela e o esposo que queriam ter uma companhia de estimação enquanto eles ainda não tivessem filhos. E Leonor encontrou um novo emprego de compositora. Claro que ela aceitou, porque ela queria muito ser compositora. E, né, enfim, e Fernanda e Jorge não adotaram esse cachorro de estimação de lugar qualquer. Eles adotaram da loja de animais que Diego administrava, né, que ele era dono dessa loja. Aí Leonor conheceu Davi e Leonor se casou com Davi. Ou seja, as duas filhas de Diego agora eram casadas. Enfim, as duas filhas de Diego. E Diego, que já usava óculos desde os 50 anos, ele sentiu sua visão declinando. Claro, né? Que ele pesquisou na internet, mas ele sentiu que a condição piorou e piorou. Leonor e Davi decidiram ter uma filha, eles conseguiram. O nome da filha de Davi e Leonor foi Celeste, né? Enfim, o nome da filha de Davi e Leonor, né? Como eu já falei, foi Celeste. Mas o nome dela não era só Celeste, era Celeste Celine. O nome dela era Celeste, mas o apelido dela era Celine, né? Enfim. E Diego, ele queria fazer desafios. Ele decidiu fazer esqui, né? Enfim, ele amava fazer esqui. E Fernanda e Jorge sentiram que era o momento para terem filhos. E claro, eles tiveram uma linda menina. Mas, né, Fernanda e Jorge, eles, né, descobriram que a criança, que a filha não era deles. E que eles nem tinham tido filhos de verdade, né? Na verdade foi comprovado que eles tiveram uma outra filha que foi devolvida para eles, mas essa filha não era deles. Aí, né, claro que Fernanda, ela esperou assim, né, para depois tentar ter filho de novo, porque eles não sabiam que eles achavam que ia ter filhos, mas eles tiveram. Uai. Celeste, quando ela já sabia andar, já sabia falar, ela queria sair e jogar futebol com amigos na chuva. E, né, ela pôde sair com amigos. E Fernanda e Jorge decidiram ter um filho. E, né, o nome do primeiro filho de Jorge e Fernanda foi o Vinícius, o nome do filho deles, porque eles queriam um nome bem chique, bem nome mesmo de menino, né? Enfim. Vinícius, ele começou a frequentar uma escola primária de elite, onde havia um total de 20 clubes para escolher nessa escola, porque existiam vários clubes nessa escola. Existia um clube super caro de futebol, mas ele escolheu não entrar nele. Ele escolheu o clube de arte, que era mais barato, né? Enfim. Fernanda e Jorge tiveram